Vamos começar uma morena iluminada. Vai ser uma mecha que não vai forçar muito clareamento, porque o cabelo dela é fino, é delicado e ela tem um pouquinho de queda. Ela tá fazendo uma suplementação, ainda não estabilizou. Então, para não forçar muito a estrutura do cabelo dela, vai ser uma mechinha mais mediana, próximo aí de um mel. Então, a primeira divisão é diferente, a iluminação do loiro, não precisa fazer aquele contorno super marcado, que a gente quer naturalidade. Então, eu fiz um zigue-zague, 3 fatias e sigo com a minha aplicação. No caso dela, como ela tem coloração, não dá pra fazer sem usar descolorante. Então no caso dela, a gente usa descolorante. Pra ter controle de cor, nessa primeira leva aqui do descolorante, eu tô usando 6 volumes. Muitos profissionais têm dificuldade em fazer morena iluminada porque usa uma loção oxidante muito alta e perde o controle da cor. Se você perder o controle da cor, você não vai ter uma morena iluminada, você vai ter uma loira. A menos que você tenha combinado com a sua cliente de fazer um loiro, pode começar com um X de 6 ou 10 volumes, dependendo do cabelo, né? Se for um cabelo que tem selagem progressiva, se ele tá saudável, use o X de 10 volumes para começar. Mas se for um cabelo fininho, às vezes eu começo com 6 volumes. Porque quando eu terminar a montagem desse cabelo, eu ainda tô conseguindo controlar a cor, o fundo de clareamento. Ó, mechas em zigue-zague. Por dentro eu faço um zigue-zague mais profundo. Conforme eu vou subindo, eu vou diminuindo esse zigue-zague. A morena iluminada, a mechinha é mais irregular mesmo para dar naturalidade, tá? Então vem aqui 3 fatias. Essas fatias, elas dão um ar bem sofisticado pra mecha. Agora no topo eu gosto de fazer uma mechinha mais fina, sabe? Porque se você faz ela larga lá no topo, fica muito marcado. Principalmente quando a cliente faz uma escova mais alinhada, né? Não fica legal. A menos que ela esteja sempre de babyliss, o topo eu gosto de fazer mais fino. Mas por dentro eu faço fitas mais largas. Ó, aplicação. E outra, você não aplica assim, ó, reto, tá? Como se estivesse aplicando para uma loira. A loira a gente faz próximo da raiz e faz retinha. Para a morena iluminada, é interessante que você faça já deixando irregular a mecha. Ó. Desenhar ela de forma irregular. Já vai meio que esfumando ali, pra você ter naturalidade nesse cabelo. Ó. Pode subir um pouquinho ali próximo da buchinha que você fez. Não vai manchar. Ó, sobrepõe o papel, ó, um pouquinho mais pra cima do que eu comecei a aplicação pra não correr risco de manchar o cabelo. Ó, aqui eu fiz um zigue-zague na diagonal, meio que inclinadinho para cá, pra também trazer naturalidade, ó. Tá vendo que eu faço em fatias mesmo? E assim eu sigo até o topo dessa parte de trás. Do outro lado eu faço a mesma coisa. Já tá em zigue-zague na diagonal, eu faço 3 fatias e aplico. Ó. Tá vendo aqui que tem o dentinho do zigue-zague? Então, eu tiro uma mechinha retinha pra ela se sobrepor ali dentro do zigue-zague. Ela entra no zigue-zague e cria o contraste, tá? Então, é importante de uma mecha pra outra você fazer isso. Aqui eu faço mais uma mechinha, ó. Tá vendo que eu já diminuo o zigue-zague? Já é um zigue-zague menorzinho. Então, de um lado e do outro, venho fazendo as fatias que eu te falei, ó. Isso. O iriçado você pode fazer da ponta, do meio ou da raiz. Como ela tem muito fiozinho novo, eu tiro quase próximo à raiz aqui, ó. Não tão do meio, mas não tão lá da raiz, tá? Porque eu vou ter naturalidade nessa mecha, ele se entrelaça ali com naturalidade, porém não fica uma mecha muito fininha. Se você iriçar demais e a cliente tem muito fiozinho novo, o que que acontece? Você não vai ver mecha quando você soltar. Então, eu aprendi isso aí no dia a dia, né? Às vezes eu pegava um cabelo com muito fio novo, muito baby hair, e ele estava muito, dava tanta naturalidade que nem parecia mecha. Então a gente quer naturalidade, mas a gente também quer ver a mecha ali, né? Né, Marli? Isso, exatamente. Tanto que essas bichinhas já sofreu, já peregrinou por essas mechas. Quase 2 anos esperando, porque ela tinha coloração escura no cabelo. E o cabelo ficava manchado no teste de mechas. Então a gente resolveu esperar, ela resolveu esperar. E agora ela tá conseguindo fazer. Ó, eu subo aqui de forma bem regular. E nessa fase eu já começo a sobrepor um papel em cima do outro. Porque aí a mechinha fica protegida. Não tem mistério, não tem segredo. Eu iriço um pouco.
Faço 3 fatias. Aqui eu já tô fazendo com pó de 10 volumes, tá? A proporção que eu uso é 1:2. Você faz a que você se sentir confortável, porque cada fabricante faz uma recomendação, mas no geral eu uso 1:2, que eu gosto do pó não muito durinho, mas também não muito mole, muito aguado. Senão também dificulta a aplicação. Uma mecha que tem que ser mais desenhada, um pó mais firme é melhor. Senão você não consegue desenhar essa mechinha. Aqui eu já tô no topo, ó. Essa parte aqui, da altura da orelha até o topo, eu fiz em diagonal. Aqui eu sigo com a mecha retinha, tá? Que aqui a projeção da mecha, ela já é sólida, já é pra baixo. Então eu já faço ela seguindo o caimento natural dela. Iriço um pouquinho. Vou passar um pouquinho menos desse lado, pra não ficar falhado. E aqui, o que acontece? Nessa parte aqui da mecha, do topo, eu já faço ela mais irregular ainda, tá? Pra morena iluminada, você não faz lá encostadinho na raiz, não. Porque normalmente são tons mais quentes, então se você fizer muito encostadinho na raiz, às vezes fica estranho. Fica muito aceso quando bate a luz no topo da cabeça da cliente, sabe? Então tem que ter um topo mais natural. Se possível, é interessante esfumar depois de finalizar. Ó, eu faço um Vzinho aqui meio irregular. Não subo muito, essa mecha eu faço ela média. A próxima eu já faço fininha e subo mais. Mas ó, esse topo aqui, eu chamo de efeito cortina, porque ele é o que cobre toda a cabeça, né? Então é a parte que o desenho tem que estar perfeito, porque ele vai cobrir toda a mecha. Aqui eu já faço uma mechinha mais fininha, só para ela cobrir o restante. Então, já fiz fatias mais finas. Ah, eu gosto de usar essa plaquete aqui, ó. Ela é dentada, então, como eu trabalhei muito tempo sozinha, como eu trabalhei muito tempo sozinha, dá uma passadinha. Trabalhei muito tempo só e eu não tinha quem segurasse a mecha pra mim. Isso é bem interessante pra você, porque se você trabalha só, você não vai ter a desculpa de, eu não consigo fazer porque eu não tenho assistente. Não. A plaquete dentada, ela já te ajuda a fazer isso. Você separa os fios novos, eriça, e quando você encaixa ela já te permite fazer o desenho da mecha. Você só pega os fiozinhos que você eriçou, pega um prendedor desse e prende lá os fiozinhos e trabalha com plaquete dentada. Ela vai facilitar muito a sua vida, tá bom? Essa eu comprei no site do Reinaldo Teles. Tem muito material bom pra cabeleireiro. Mas eu vi que lançaram uma nova agora, daquele menino Robson Peluqueiro, eu acho. Peluqueiro. Parece ser muito boa a proposta. Eu ainda não consegui comprar dele, mas eu achei bem interessante a plaquete dele. Porque ela é dentada, bem dentadinha. E com ela mesmo você também já consegue listar o cabelo. Bem legal a proposta. Finalizamos essa parte de trás. E como eu falei pra vocês, ela tem muito fio novo e o cabelo dela é fino. Então, a gente vai colocar pontos de luz aqui nas pontas do cabelo dela, porque senão a mecha não vai aparecer. É interessante colocar uns fiozinhos de pontos de luz. Vou separar aqui as mechas. O que acontece? Eu gosto de imaginar como esse cabelo vai ficar quando escovar. Daí essa partezinha aqui de cima eu não gosto de fazer para não correr o risco de ficar marcado, ó. Eu tiro ela e a partezinha ali da nuca também. Aí eu pego só por dentro do cabelo, a parte do meio que ficou dos papéis. Os intervalos, né? As sombras, né? Algumas pessoas chamam de sombra. Então eu faço uma costura aqui bem grosseira mesmo. E isso. Essa parte aqui, para fazer o contour, eu tenho que listar bastante para dar naturalidade. Eu quero um pouco mais de iluminação, porém tem que ter naturalidade, tá? Senão fica marcado. E a gente não quer nada marcado nesse cabelo. Coloca uma plaquete dentada que ajuda quando você trabalha só. Você encaixa ela aqui, empurra e vai. Segue com sua mecha. Aplicação, ó, bem irregular. Coloca o produto. Depois que eu colocar o produto, eu desenho a mecha. Tipo um W, tá vendo? Na pontinha eu subo um pouco mais, no meio eu subo um pouco menos. Se a mecha estiver grossa, dá uma giradinha no papel. E coloca mais um pouquinho onde pode não ter pego, para não abrir manchado. Organiza o papel e volta ele pro lugar. Faço a mesma coisa do outro lado. Aqui na lateral, eu gosto de fazer em diagonal voltado pro rosto da cliente, porque vai deixar o rosto dela mais iluminado.
porém com naturalidade. Isso um pouquinho. Ó, tá vendo que ela tem uma falhinha? É importante você mostrar essa falhinha pra sua cliente quando você percebe que ela tem muito cabelinho novo, principalmente aqui na frente, baby hair, porque às vezes ela acha que foi a mecha que quebrou. E, na verdade, ela já tava com essas falhas, né? Então, quando você perceber muito acentuado, você pontua isso com sua cliente, tá? Ó, passando do mesmo jeito. A primeira mecha eu faço um pouquinho mais próxima do rosto dela, pra ficar mais iluminado. As próximas eu faço um pouco mais solta da raiz. Mechinha na diagonal. Tô seguindo de forma orgânica. Às vezes a cliente tem algumas falhas e você tem que seguir de forma orgânica o que tem ali. Não dá pra tirar leite de pedra. Deixo uma sombrinha aqui, ó. Tá vendo? E faço o posicionamento da mecha. Fiz outra mechinha de zigue-zague, um zigue-zague bem pequenininho agora. Faço a aplicação. Vou dar uma olhada na nuca. Peguei o baby hair dela aqui, coloquei um pouquinho, selecionei, costurei e coloquei um pouquinho. Porque às vezes a cliente tem muito baby hair, nem dá pra colocar muito pó ali no baby hair, muito produto, se for coloração, não dá pra botar muita coloração. Se for pó descolorante que você tá trabalhando, também não é bom colocar muitos fios, porque senão fica parecendo que deu corte químico. Mas você também não pode deixar sem nada, porque se ela tiver muito baby hair, fica muito escuro isso aqui. Essa mechinha eu já faço ela projetando no sentido dela, do caimento dela. Organizado aqui. Do outro lado, eu não vou mostrar fazendo, porque eu fiz basicamente bem próximo disso aqui. Claro que se a cliente tiver mais falha de um lado do que do outro, não vai ficar milimetricamente igual. Mas você tenta aproximar o máximo. Da mesma forma que você fez de um lado, você tenta fazer do outro, pra ficar bem próximo, bem harmonioso. A cliente não sentir que tem mais mecha de um lado do que do outro, sabe? É importante você prestar atenção nisso aí. E aqui, da mesma forma que eu fiz na parte de trás, lembra que eu coloquei um pontinho de luz? Nas laterais eu também puxo aqui, ó, o cabelinho que tava entre os papéis. Puxo para o lado. Do mesmo jeito que eu fiz o ponto de luz lá, eu faço aqui na lateral. Puxo os fiozinhos que ficaram entre os papéis na lateral. Faço uma costura, iriço bem. Tem que iriçar bem na lateral, porque se a cliente tiver pouco cabelo, ela vai ficar muita mecha. Mas se tiver muito fiozinho novo, como ela só tem mais volume na raiz e menos no meio ponta, é importante você fazer o pontinho de luz, tá? Aqui para o topo, eu separei um véuzinho aqui, ó, só para não trombar uma mecha na outra e não ficar grosseiro, tá? Zigue-zague eu faço menor. Se a cliente quisesse um formato mais ombre hair bem soltão da raiz, que tem cliente que gosta, por causa desse negócio de cartela de cores, consultoria de imagem, às vezes a consultora de imagem fala pra cliente que ela tem que ter contraste, né? Então, fundo natural. Aí você vai dosando aí com o que você combinou com sua cliente. Como a Marli tem fios brancos, aí eu também não vou fazer muito solto da raiz, porque a ideia também é esses fios crescerem mais disfarçados ali no meio da mecha. Aí o topo eu faço uma mechinha mais pra cima, uma mechinha mais pra baixo, uma mecha alta, uma mecha baixa. Olha a densidade do cabelo dela, olha o tanto de cabelo que ela tem na ponta, olha o tanto de cabelo que ela tem na raiz. Então, por isso que você tem que... Baixa só um pouquinho aqui pra ficar mais nítido. Assim, baixando. Não, aí é só você regular o ângulo que você tá fazendo, ó. Ó, a quantidade de volume que eu tenho na ponta, a quantidade de volume que eu tenho na raiz. É por isso que você tem que ter cuidado aqui na hora de iriçar. Não iriçar como se não houvesse amanhã, né? Senão não vê mecha. A menos que a cliente queira muita naturalidade, não é bom iriçar tanto, não. Vai ficar tão natural que não vai dar pra ver. Uma mechinha passa um pouquinho mais próxima da raiz. Aqui, ó. Estica a mão, estica o braço. Pode esticar o braço assim. Isso. E outra mecha mais baixa. A outra mecha eu fiz mais próxima da raiz. Essa eu faço mais solta.
É pra criar aquele degradê bonito no topo, sabe? E quando você movimenta o cabelo, não sabe onde a mecha começa e onde ela termina. Quando eu chego aqui na franja, eu separo um véuzinho, um intervalinho pequeno e eu faço uma trancinha aqui pra separar. Pra não mexer nessa mecha aqui, que é pra criar uma divisão mesmo entre a franja e o topo, que aí a franja fica mais acesa, mais marcada, sabe? Então eu gosto de fazer essa separaçãozinha aqui. O joio do trigo, Marli. Aí eu venho aqui agora para a franja, né? O pó do gato. Sabe um pouquinho na cadeira? Primeira mechinha da franja, eu iricei bem pouquinho, quase nada, que é pra fazer bem próximo mesmo a raiz, tá? Eu vou fazendo tipo um degradê aqui na franja dela. Nas próximas mechas eu já vou soltando um pouquinho mais da raiz. Que é para... Eu ajusto o papel, subo mais um pouquinho. Pra ficar aquela franja que vai nascendo e vai diminuindo a quantidade conforme sobe. Aqui eu já iriço mais, segunda mecha. Conforme você vai subindo de uma mecha para outra na franja, você vai iriçando mais. Tá dando um degradê também legal. E faz um pouco mais solto. Opa! Segura. Fazer um break para a gentileza. Lembrando que essa parte aqui eu vou estar fazendo com 20 volumes. Tá, isso por quê? Começou com 6 e vai terminar com 20. Porque na hora que a gente for tirar, a gente vai tirar praticamente todos os papéis de uma vez só. Então otimiza o meu tempo e o da cliente também. Terceira mecha, eu já iriço mais, já faço mais soltinha ainda do que a segunda mecha, tá? Que é o que vai dar aquela mecha, aquela franja bonita sem ficar quadrada. Porque se você não faz isso aqui, você faz todas na mesma altura, ficar uma morena iluminada, a franja fica quadrada. Fica aquele bloco assim, ó, de 2 dedos aqui em cima, fica muito estranho. Então, deixa eu levantar. Subo, mas nem tanto, tá? Conforme eu vou seguindo para as próximas mechas da franja, fazendo cada vez mais soltinho da raiz, que fica uma franja bonita, embutida, sabe? Aqui é a última mecha da franja. Eu já iriço muito, quase que lá da ponta. Deixar uma mecha mais ralinha, bem ralinha. Vou dar uma costuradinha aqui pra ficar delicado. Ó. Eu subo menos ainda. Deixo mais soltinho. Fica linda essa franja, bem delicada. Porque a cliente quer que a franja fique mais acesa, mas ela não quer que fique aquele blocão marcado, né? Próximo passo, a gente vai para a tonalização e eu mostro para vocês a etapa da tonalização e do esfumado. Aí aqui, ó, eu tirei os intervalinhos lá do topo e vou colocar uns pontinhos de luz aqui, bem pouco também. Justamente pelo que eu te falei desde o início, ela tem muito fio novo. Então, como ela tem um volume, uma densidade de cabelo no topo e menos na meia ponta, se eu não colocar, a mecha não aparece tanto, some ali no meio dos fios novos, tá? Como a gente fez nessa ordem 6, 10 e 20 volumes, o cabelo clareou por igual. Então, o fundo que a gente alcançou foi esse aqui. Esse aqui é o fundo perfeito para uma morena iluminada. Tem profissionais que têm medo de deixar nesse fundo aqui de clareamento, mas esse é o fundo ideal para sustentação da cor. Se eu passo desse tom, eu não vou ter uma morena iluminada, eu vou ter uma loira. E não é o que a gente quer. A gente quer um residual de cobre com um leve douradinho, tá? Então, ele tá saindo de um 7 para um 8. Aqui é o fundo ideal para ter retenção de cor. Se eu passo muito disso aqui, eu não vou ter uma morena, eu vou ter uma loira, tá bom? Sem fixação de cor, e esse cabelo vai desbotando, vai ficando sempre loiro. E considere que, conforme esse cabelo vai oxidando, ele ainda abre um tom no dia a dia dela. Então, o tom ideal é esse aqui, porque ele ainda vai clarear conforme ela vai cuidando em casa, tá bom? Agora a gente vai tonalizar e esfumar. Como a gente já fez a mecha toda desenhadinha, o esfumado é opcional. Eu gosto de esfumar porque dá um acabamento mais sofisticado, mais delicado. Num outro momento eu faço uma aula só sobre esfumado, tá? Vou deixar aqui na legenda a cor que a gente vai usar pra fazer o esfumado e pra tonalização dela. Olha só, quando você desembaraça,
Você já vê melhor a cor, como já tá bonito o fundo que revelou, tá? Então, se eu passo muito disso, ela fica loira, loira.